António Carrapatoso, Alexandre Relvas, João Talone, Filipe de Botton, Luís Amaral e Carlos Moreira de Silva são alguns dos principais acionistas do Observador. O jornal é dirigido por David Diniz, ex-editor de Economia do Sol, e o seu publisher é José Manuel Fernandes, durante vários anos diretor do Público. Hoje vamos conversar com o Rodolfo Gruner, diretor-geral do Observador, para nos explicar porquê este projeto. Rodolfo, temos neste momento 7 títulos generalistas com uma presença muito forte no digital. O que é que o Observador pode acrescentar ao mercado? O que é que pode trazer de novo para os leitores? Muita coisa. Bom, para começar, vamos ser o primeiro verdadeiro digital, nativo digital, digamos assim. Ou seja, nós nascemos para o digital. Nós não nascemos como um jornal de papel que depois é adaptado para o digital. E parecendo que não, pelo menos na nossa perspectiva, isso faz muita diferença. Na prática, como é que se concretiza? Significa que nós não temos nenhum tipo de conflito de interesses entre o papel e o digital, nem temos que estar preocupados com duas coisas diferentes e que têm dinâmicas diferentes e realidades diferentes. Toda a nossa energia, toda a nossa atenção é dirigida para uma única coisa, que é o digital, dentro de todas as suas ferramentas e instrumentos. A sensação que eu tenho, olhando para os meios que existem hoje, e obviamente há títulos muito respeitáveis e com uma longa história e que eu como leitor compro e gosto de consumir, mas percebo a dificuldade do que é adaptar, fazer esta adaptação, que é um processo que nunca termina e que é sempre muito doloroso. E, portanto, eu acho que essa é claramente uma área de oportunidade para nós. E na perspectiva do leitor, o que é que podem dar a mais do que os outros títulos? Vamos lá ver. Uma das coisas que eu penso que vamos conseguir fazer diferente é a velocidade com que conseguimos trabalhar as notícias e pô-las cá fora. Cada vez isto acontece menos, mas ainda acontece um bocadinho. Quem tem um jornal a defender, uma publicação, e que apesar de tudo é um gerador de receitas importante no negócio, mas é importante. Tem que o proteger. E, portanto, se eu tiver um título em papel, que também tenho a versão digital, se tiver uma notícia importante, que acredito que consigo manter o exclusivo, vou tentar guardá-lo para o papel no dia seguinte. Isto aqui nunca se vai colocar. Portanto, a velocidade com que nós vamos conseguir pôr as notícias cá fora vai ser obviamente importante. Por outro lado, nascendo como nativo digital, nós vamos... Enfim, basta olhar aqui na redação como os jovens trabalham. São coisas que nós mais velhos até temos dificuldade de acompanhar. Desde a forma como eles integram as redes sociais. Nós aqui não vamos trabalhar as redes sociais de uma forma separada, como uma agência ou como uma equipa que está noutro edifício. Não. As pessoas que trabalham nas redes sociais, para começar, todos os jornalistas trabalham nas redes sociais. Não há uma equipa que trabalha à parte. E depois as pessoas que são especializadas nisso vão estar no meio deles. Vocês são 40 pessoas, não é? Certo. 32 na redação, depois mais 7, não é? Departamento Comercial, Marketing, Direção-Geral. Entre essas 32 já falamos das pessoas que trabalham nas redes sociais, não é? De programadores. Sim. Portanto, dentro dessas 32 pessoas, obviamente, a maioria são jornalistas mais tradicionais, digamos assim, mas temos, obviamente, também pessoas que fazem infografia, temos pessoas da multimédia, portanto, fotógrafos, câmaras, editores de imagem e os especialistas em redes sociais. O conjunto dessas pessoas todas é que fazem 32. E todos eles vão estar envolvidos no processo de geração de conteúdo diariamente. Optaram por um modelo totalmente gratuito, os conteúdos são totalmente abertos. Porquê? Isso foi um assunto que naturalmente foi muito discutido. O que nós estamos a dizer ao mercado é que vamos lançar-nos abertos, sem restrições de acesso. Não quero com isto dizer que vamos ser gratuitos para o resto da vida. O que nós achamos é que numa fase de lançamento, em que a marca Observador precisa de ganhar espaço, notoriedade e, enfim, massa crítica também do ponto de vista de negócio, fazia sentido abrir as portas e convidar toda a gente para nos vir conhecer. Obviamente, no momento em que a maioria dos meios sentiram a necessidade, por razões muito óbvias, de defender um pouco o seu conteúdo e criarem modelos de paywall, subscrição, etc., por um lado, isso também vai jogar um bocadinho a nosso favor, porque no Observador todo o acesso vai ser, para já, gratuito. O futuro, vamos ver.
Sendo gratuito, joga a vosso favor em termos de visitas, de visualizações, em termos de receitas. É um bocadinho mais complicado, não é? Claro, faz com que no imediato a nossa maior fonte de receita seja de facto a publicidade. E sabendo a publicidade como evoluiu nos últimos anos, enfim, coloca alguma ambição sobre a equipa comercial. Há aqui 2 ou 3 notas a dizer. A primeira é que, se é verdade que o mercado publicitário português perdeu muito nos últimos 5 anos, enfim, fala-se em 48%, a expectativa para este ano é de que haja uma inversão. Não vai haver crescimentos galopantes e se calhar até é bom que assim seja, mas há uma inversão da tendência e que, se for estrutural, fará com que nos próximos anos o mercado volte suavemente a crescer. Por um lado. Por outro lado, o digital, dentre todos os meios, é aquele que cresce mais. E, portanto, sentimos que existe espaço para nós irmos buscar uma pequena fatia desse bolo. Uma fatia que tem que ser, obviamente, realista, e essa é a razão porque eu acredito neste modelo de negócio, muito baseado em publicidade, é porque montámos uma empresa em 2014 com uma estrutura de custos que é adequada à realidade do mercado e ao contexto daquilo que é possível fazer. Dito isto, temos uma ambição razoável em termos da receita que vamos conseguir angariar. Julgo saber que o objetivo era faturar a cerca de 1,5 milhão de euros por ano. É assim esta a quantia? Nós temos um plano de negócio que passa por conseguimos atingir o break-even no final do 3º ano. Portanto, sabemos que nos 2 primeiros anos isso não vai ser possível, temos o capital necessário para chegar lá, o objetivo é que ao fim de 3 anos receitas e custos estejam equilibrados. Então, que receitas é que esperam obter no primeiro ano? Enfim, não posso revelar no detalhe o nosso plano de negócios, o que lhe posso dizer é que a nossa ambição é ser líderes. Vamos dizê-lo muito frontalmente, não vamos aqui escamotear os números. A nossa ambição é ser líderes. Hoje o líder em Portugal nos sites de informação é o público, em termos de audiência, portanto fazem 10 milhões de visitas à volta de 40, 50 milhões de páginas. Em termos de receita não temos a certeza porque esses números não são oficiais, mas possivelmente será líder também, e a nossa ambição é no espaço de 3 anos conquistar essa posição. Não queremos fazer mal a ninguém, queremos é ganhar o nosso espaço e a nossa posição. Novamente, há aqui ambição presente, sim, mas não me parece que seja um objetivo impossível de conseguir. Okay. No espaço de 3 anos. 3 anos. Portanto, ultrapassar o público que tem em média 37 milhões de... Agora desceu um pouco, desde que meteram a paywall, eles tinham 50 milhões, desceu 40, 45, agora 37, à volta disso. E 10 milhões de visitas. Que argumentos é que vão ter para o público? É um jornal que nas redes sociais é muito forte, em volta tem uma marca muito forte. O ex-diretor do público é o vosso publisher, não é? Esse é um dos principais argumentos. Que argumentos é que vão ter para trazer leitores? Para fazer os leitores buscar o público pelo observador? Muitas coisas. Por um lado, a equipa. Eu acho que temos uma equipa muito boa, a começar pelo próprio Zé Manuel Fernandes, o Rui Ramos, que também é nosso administrador e vai ele próprio também estar envolvido na produção de conteúdo. Depois o David Diniz, que é o nosso diretor editorial, o Diogo Queiroz de Andrade. Temos os nossos editores mais séniores, portanto, o João Cândido da Silva, a Helena Pereira e o Ricardo Oliveira, que são pessoas já com um track record muito consistente e que sente-se a energia que eles têm com este projeto e a vontade que eles têm de fazer as equipas deles evoluírem, aprenderem e conseguirem, enfim, encontrar aqui um ponto de maturidade interessante. Portanto, por um lado, a equipa, a energia que conseguimos aqui encontrar. Por outro lado, e até mais importante, os nossos acionistas. É curioso, normalmente os acionistas não estão assim, não têm uma marca tão forte no negócio. E aqui, genuinamente, eu acho que sim. Estão muito entusiasmados, estão presentes, ajudam-nos, acompanham-nos, por um lado. E por outro lado, são também uma garantia que nós temos de verdadeira independência. Eu acho que todos os jornais falam em independência, dizem que são independentes. Na prática, agora falo um pouco como cidadão, como leitor, temos a sensação que isso nem sempre é bem assim. Há condicionamentos, há restrições, há dificuldades. O facto de nós termos 15 acionistas, que são pessoas, empresários, muitos deles nem sequer estão em Portugal, mas não estão ligados a forças políticas, financeiras ou outras, dá-nos a garantia de que vamos ter caminho para trabalhar livremente os temas no dia-a-dia. E eu acho que isso vai-se fazer sentir muito, porque os leitores acabarão por perceber essas diferenças.
Só para falar ainda mais num outro aspecto que eu acho que vai ser muito importante, que vai ser o tema do vídeo. Nós temos aqui na nossa redação 2 estúdios de vídeo, um para peças, para clipes diários, portanto clipes mais do momento, onde vamos todos os dias fazer intervenções curtas, alguém da redação ou um dos nossos colunistas e comentadores, acontece qualquer coisa, o ministro faz uma declaração, ao nível da sociedade passa-se qualquer coisa importante e imediatamente vamos entrar em cena produzindo um vídeo que depois é alimentado para o site. E por outro lado temos um estúdio maior, aqui onde vamos fazer programas de televisão. Eu uso a expressão programas de televisão intencionalmente. Nós não somos um canal de televisão, mas vamos fazer programas de televisão. Como exemplo, um dos nossos colunistas, que será a Maria João Avilés, ela vai fazer entrevistas em formato vídeo. Vamos convidar pessoas, enfim, de vários ângulos da nossa sociedade e da economia, que vão vir aqui ao Observador e que vão ser entrevistados por ela. Entrevistas à série, como num programa de televisão. Entrevistas à série, como num programa de televisão, daí eu fazer essa analogia. O conteúdo que vamos gerar a partir daí, tanto o conteúdo integral como os pequenos clipes com as afirmações mais importantes que possam surgir, serão usados em termos de universo digital exclusivamente por nós, mas por que não, poderão também aparecer num canal de cabo de informação, num dos canais de cabo existentes. É perfeitamente possível, faz sentido, acho que é uma situação do win-win, portanto... Já há alguma parceria nesse sentido? Há contactos em curso, não há nenhuma parceria ainda firmada, portanto não posso ainda anunciar nada, mas diria que com elevada probabilidade vamos ter alguns dos nossos programas também a passar em broadcast. E portanto eu acho que, obviamente aqui não me estou a comparar com o site da SIC, da TVI ou da RTP, mas comparando-nos com outros sites de jornais, claramente isso vai marcar uma diferença, porque os jornais não têm esta capacidade de produzir vídeo e nós vamos ter in-house, portanto não é uma coisa, vamos fazer um vídeo de quando em quando e que tem uma produção especial que tem que se mandar preparar. Está pensado para isso. Para além do programa da Maria João Avilés, vão ter que outros programas? Vamos ter mais alguns, vamos começar logo com uma grelha com alguns programas, mas obviamente o plano é depois irmos aumentando e criando mais coisas. Também, obviamente, vamos tentar sentir como é que a audiência funciona nestes programas, perceber o que estamos a fazer bem, se precisamos experimentar outros modelos. A inovação vai estar sempre aqui muito presente. Queremos ter a possibilidade de experimentar coisas, assumir que algumas não vão correr assim tão bem e experimentar outras. O leitor é que nos vai dizer o que é que funciona melhor. Mas, claramente, vamos apostar muito nessa área. Em janeiro, António Carrapatoso, um dos 15 investidores, disse ao Expresso, isto passou um bocadinho despercebido, que a ideia era no início estarem só em formato digital. Isto significa que vão avançar também para o papel? Quer dizer que nesta fase de lançamento estamos completamente focados em fazer o Observador digital. Dito isto, há pouco falava em inovação e dinâmica e nos nossos acionistas, que são todos eles empreendedores de sucesso em diferentes áreas. Portanto, vejo com grande naturalidade que num processo normal de evolução que venhamos a pensar em fazer outras coisas. Outras coisas, no reino das hipóteses académicas, pode passar por criar uma versão de papel do Observador, seja numa publicação mais estilo jornal ou uma coisa mais do estilo revista, estou aqui um bocadinho a especular, seja outras coisas, outras áreas de atividade dentro dos órgãos de comunicação social, televisão, rádio, enfim. Não temos falado muito nisto, porque também não queremos já aqui levantar dúvidas ou especulações sobre o que é que vamos fazer, se vamos comprar algum meio existente, se vamos criar novos. Isso não está no roadmap, honestamente não estamos a fazer nada em concreto nesse sentido agora. No entanto, eu acho que está muito no nosso DNA e dos nossos acionistas, portanto diria que será natural que algo venha a acontecer mais tarde. Então, o Observador pode ser visto como um embrião de um grupo de comunicação social, de um futuro grupo? Eu diria até mais do que isso. Eu acho que será um embrião de inovação para projetos que podem até ter uma amplitude maior do que só a comunicação social. A título de exemplo, temos falado muito com pessoas ligadas a startups, pode ser algo na área da tecnologia pura, pode ser algo mais ligado à sociedade civil, nós temos muito esta vocação de ajudar a sociedade, criar uma sociedade mais informada, mais crítica, mais justa, mais democrática, mais livre e, portanto, se encontrarmos outras oportunidades de atuação
até num enquadramento mais amplo, é perfeitamente possível que... Agora, no imediato, vamos ser, claro, estamos completamente focados em fazer o Observador Digital, porque a ambição é muito grande e temos a noção de que se não estivermos completamente focados, a coisa pode não correr assim tão bem. Eu já disse duas ou três vezes jornal quando falo de Observador. Vocês chamam de jornal? Jornal. O Observador é um jornal digital. Então, o Observador é constituído, este projeto é financiado por um grupo de 15 investidores, entre os quais temos António Carrapatoso, Alexandre Relvas, João Talon, Filipe de Botton, Luís Amaral e Carlos Moreira da Silva. O Observador tem sido apontado como um jornal muito ligado ao PSD, até a pensar numa eventual candidatura, ou para alavancar uma eventual candidatura de Durão Barroso à presidência. É verdade? É assim? Não é verdade. Como é que surge este estigma? Não é verdade. Eu percebo que se façam esse tipo de associações ou de leituras. Mais do que eu dizer que não é verdade, vamos ter a oportunidade de mostrar que não é verdade. É um pouco assim. Obviamente que há aqui pessoas que têm passados e têm históricos, que estão ligadas a determinados movimentos, mas não estamos condicionados minimamente por isso, e os acionistas, eles próprios, nos têm transmitido sempre que possível que não há aqui nenhuma orientação política pré-definida, não há aqui nenhum tema de agenda que interessa explorar. O objetivo dos nossos acionistas é um e um só, é que possamos fazer bom jornalismo de qualidade e ganhar o nosso espaço por via disso. Mas vocês sentem esta ideia, não é? Sim, claro, obviamente. E tem que explicar muito porque é que surgiu esta ideia. Portanto, estamos a falar de António Carrapatoso, Alexandre Relvas, João Talon, Filipe de Botton, Luís Amaral e Carlos Moreira da Silva, não é? São os principais acionistas. Alguns deles que fizeram parte do tal movimento, do qual terá saído a ideia de que era preciso fazer o jornal de direita. Isso nem é bem verdade. Na verdade, enfim, realmente até a história seria mais bem contada pelo próprio António Carrapatoso ou pelo Rui Ramos ou Zé Manuel Fernandes, porque eles é que estiveram na origem. Eu próprio só entrei em março para este projeto. É um projeto que, se formos muito à origem, e lá está, era até mais interessante ser um deles a contar, mas enfim, dou aqui uma versão muito resumida. O projeto já começou há mais de 2 anos, na cabeça de algumas pessoas. E ao longo deste tempo todo... 2 anos foi mais ou menos quando o José Manuel Fernandes saiu do público, não foi? Eu acho que ele já saiu há mais do que 2 anos, não tenho a certeza. Enfim, são pessoas atentas, o Zé Manel e o Rui até ligados ao jornalismo em Portugal, e portanto, dentro das suas conversas, dos seus almoços, dos seus encontros, o tema terá surgido. E é um pequeno embrião que depois se foi desenvolvendo. Isto teve um tempo de maturação razoável. À medida que o tempo foi avançando e que a ideia começou a ganhar forma, depois começaram a aparecer mais pessoas interessadas no projeto. Mas na verdade, não... Outro dia ouvi alguém dizer, eles encontraram-se os 15 acionistas um dia para almoçar e decidiram fazer isto assim. Não foi nada disso, quer dizer, não foi mesmo. Portanto, a história tem uma evolução completamente diferente e muito mais natural e muito mais evolutiva. E os acionistas só entraram já a partir de meados de 2013 e a formalização deles depois já neste ano 2014. Okay. Se calhar a dúvida é também porque, para além do passado e presente de alguns acionistas estar ligados realmente ao PSD, há também aquela questão de se acreditar pouco atualmente nos mídias, não é? Portanto, pensar em lançar um jornal nesta altura, digital ou não digital, parece quase uma loucura para quem nos últimos anos tem expressado muito dos dias para manter o que existe, não é? Com reduções imensas dos custos, sim, Carla, mas perder dinheiro muitas vezes, não é? Sabes que eu venho de um órgão de comunicação social e até a Média Capital em Portugal até é uma empresa que tem as contas boas, muito saudáveis. No entanto, eu assisti um bocadinho a este processo de redução da receita, controle de custos e todos os desafios que isso lança. Agora que estou aqui a montar uma empresa de raiz, é uma lógica completamente diferente.
as pessoas têm uma perspectiva diferente de otimização permanente. Aqui, ninguém à partida, assume que se pode gastar dinheiro nisto ou naquilo. As pessoas sabem, por definição, que a gestão dos custos tem que ser muito cautelosa, muito rigorosa, muito bem feita. Isto é só um pequeno exemplo, mas lembro quando estávamos a desenhar a empresa, então precisamos de 2 administrativos, precisamos de uma pessoa ligada à contabilidade, precisamos de uma pessoa ligada à área financeira, e a verdade é que não temos nenhuma pessoa residente para fazer trabalho contabilístico ou financeiro, e temos uma única pessoa que, para além de ser administrativa, é logística e faz todas as outras coisas. Obviamente que ela também há de ir de férias ou está doente, portanto teremos que encontrar maneiras de suprimir a sua falta. Mas a experiência de trabalhar aqui é que as pessoas realmente têm uma postura perante o trabalho diferente, nova, mais simples, mais poupada. E, portanto, montar uma empresa neste contexto é possível fazer uma estrutura de custos e uma lógica de negócio completamente diferente. Dito isto, obviamente que vai ter que haver receita, porque senão a coisa não vai funcionar. E uma empresa com 40 pessoas e uma relação de 30 e poucos tem custos, porque também não temos aqui estagiários, temos bons jornalistas credenciados e que têm o seu valor e têm que ser, obviamente, remunerados por isso. Portanto, obviamente que sim, tem ambição, mas quem já viu as contas do lado do legacy, usando esta expressão, que é de quem está instalado há muito tempo e traz todo um histórico do qual também não se consegue livrar assim do dia para a noite, é uma abordagem completamente diferente. E sem as dores de quem viveu os cortes, as reduções, etc. Certo, não é? certo. Quanto é que investiram no Observador? Bom, nós não estamos propriamente a divulgar esses números, mas enfim, posso dar para dar aqui uma ideia de valores. A totalidade do capital que foi colocado no projeto pelo conjunto dos acionistas é de 3 milhões de euros, que tem uma parte dessa verba para investimento inicial, portanto está a ocorrer agora, e o restante é o valor que nos permite sobreviver 2 anos abaixo de break-even, portanto com custos superiores à receita. São 3 milhões de euros, é o que nos permite ter, enfim, o tempo suficiente para levar o Observador à liderança e a um modelo de negócio equilibrado. Como é que vês, tem sido feita uma série de experiências no digital, não é? Agora o Expresso, não só o Expresso diário, o público tem aquela paywall das 20 notícias ou 20 artigos por mês. Como é que vês tudo isto que se está a passar em Portugal e não só? É um pouco aquilo que se diz, toda a gente anda à procura da fórmula de sucesso e ela parece ainda não estar completamente desvendada e, portanto, faz sentido para mim que os meios existentes andem um bocadinho a explorar. Vamos mais por aqui, vamos mais por ali, e quando uns veem que um acertou um bocadinho, tentam também ir naquele sentido. Portanto, acho que é bom, faz sentido, é bom que haja experiências, é bom que se ponha um bocadinho o mercado à prova para perceber que tipo de reações é que há, e eu acho que isso vai continuar a acontecer, portanto não estranharia que ao longo deste ano e mais para a frente continuassem a haver novas tentativas, novas experiências. É natural que algumas sejam revertidas, que outras sejam abandonadas, porque a verdade é que é uma indústria que está numa fase complicada e que até haver este tal modelo, esta fórmula de sucesso que ninguém bem propriamente descobriu, que tem que se experimentar, inevitavelmente falhando por vezes, não é? Havendo um fecho de conteúdos no Observador a prazo, qual é o modelo, se a decisão fosse tomada hoje, qual seria o modelo a adotar? Não está minimamente definido, portanto, honestamente, não é uma coisa que nós tínhamos já pensado. A primeira grande decisão é se fazíamos fechado ou aberto, precisamente em que concluímos de forma generalizada que fazia sentido abrir, não perdemos muito mais tempo a pensar como é que seria se fosse pago. Portanto, quando lá chegarmos... Mas acreditas que o futuro passará por conteúdos pagos? Acredito, sim, acredito. Acho que faz sentido, não é? E eu acho que as coisas têm evoluído muito. Eu usava sempre este exemplo, as pessoas pagam €1 para beber um café, não pagam 79 cêntimos para comprar uma app. Está num restaurante e está uma família e a criança está com um iPad, que é um equipamento caro, quer comprar um jogo e o pai diz não, esse não é gratuito, não compra. É uma coisa que causa assim uma certa estranheza, faz confusão. Mas noutros países, obviamente, que este tipo
de lógica já é diferente. Nos Estados Unidos as pessoas compram muito mais facilmente, ou no UK. Em Portugal eu vejo as coisas a mudar. Eu vejo mais gente a comprar música, vejo mais gente a comprar filmes, vejo mais gente a pagar por conteúdo e acho que isso é uma questão geracional. Portanto, os meus filhos já não acham isso nada estranho. Eles compram coisas para a PlayStation 4 através da televisão, usam o cartão de crédito, portanto, todas essas coisas são muito enraizadas. Infelizmente está a levar muito tempo. E infelizmente ainda há resistência, ainda há pessoas que pirateiam tudo e mais alguma coisa. Mas estou bastante convicto, claro, que as coisas acabarão por acontecer. Tiveste algumas experiências no digital que foram sendo bem-sucedidas? Há alguma replicável ou há alguma coisa que faça sentido para o título de imprensa? Sim, a experiência do vídeo foi claramente muito importante. A Média Capital hoje tem uma estratégia de vídeo fortíssima. Bom, para além daqueles casos mais conhecidos dos reality shows, agora com o programa do Ricardo Araújo Pereira, eles apostaram muito nisso, têm conseguido manter o controle sobre o conteúdo, garantindo a exclusividade para eles e mesmo do ponto de vista comercial tem uma abordagem muito agressiva. Portanto, isso foi algo que evoluiu muito durante o tempo que eu estive lá e que foi uma aprendizagem muito importante, porque, como eu digo, nós vamos apostar aqui também muito no vídeo. O vídeo não só é uma coisa que é muito apelativa do ponto de vista do leitor. As pessoas hoje, por vezes, já não têm muita paciência para estar a ler um artigo com 1000 palavras ou mais, mas se for um videoclipe de 1 minuto ou 1 minuto e meio sobre o mesmo tema, que lhes dá uma coisa mais mastigada e em formato audiovisual, as pessoas aceitam. E do ponto de vista comercial, como sabes, é um formato publicitário que vale 5, 6 vezes mais do que a publicidade tradicional da internet. Portanto, claramente, foi um learning, foi um processo de aprendizagem importante que eu tive lá. Há outras coisas que fizemos lá, que não vou conseguir reproduzir aqui, não é? Por exemplo, os modelos de subscrição que tínhamos no Big Brother, que foi uma das experiências, do ponto de vista de negócio, mais interessantes. Não vamos ter aqui entretenimento, portanto, dificilmente conseguirei replicar aqui esse tipo de modelos. Mas sim, o vídeo, claramente, a experiência a reter. Já têm marcas anunciadas? Vão arrancar com que marcas? Olha, não posso revelar ainda. Estamos em negociações avançadas com alguns. A boa notícia é que nas abordagens que temos feito diretamente aos anunciantes, temos recolhido um interesse muito grande no projeto. Estamos a fazer uma abordagem equilibrada. Obviamente nós não temos uma marca ainda, portanto estamos a pedir às marcas para acreditarem em nós e no nosso projeto, entrarem nesta aventura um pouco connosco. E eu já estive do lado das marcas a gerir um budget de comunicação, portanto sei que isso não é muito fácil. Bom, mas quantas impressões vais ter, ou seja, não estamos a dar garantias nessa matéria. O custo por 1000 visualizações está varia entre os 6 e os 10 euros, não é? Mais ou menos. Sim, o que nós vamos ter é duas coisas. Nós estamos 4 e os 8 euros, perdão. Nós vamos ter duas coisas diferentes. Por um lado, estamos a procurar sponsors de lançamento, é assim que nós lhes chamamos. Portanto, são marcas que vão entrar connosco no lançamento e que vão ficar até ao final do ano, com pacotes de publicidade especificamente negociados para o efeito. E depois vamos reservar uma parte do espaço publicitário dos formatos para que qualquer anunciante que queira estar connosco, mas não nessa opção com mais compromisso do sponsor de lançamento, possa também fazê-lo. E, portanto, comprando impressões, com custos por 1000, como é normal fazer-se no mercado. No caso dos sponsors de lançamento, é um pacote com um valor fixo que está disponível para alguns anunciantes e que não tem essa lógica de tradução direta em impressões. Portanto, é mais mostrar que acredita no projeto e... Exatamente. Okay. E já tem algumas marcas, alguns anunciantes? Vamos conseguir ter os sponsors de lançamento que procuramos. E que não são os acionistas? E que não são os acionistas. Mas também fazia sentido que os acionistas fizessem publicidade, já que... Repara que... Alguns têm empresas... Sim, mas repara que a maioria deles, quase esmagadora maioria deles, não estão ligadas a empresas de retalho ou empresas com atividades comerciais que tenham grandes investimentos em publicidade. Portanto, até por aí, não foi simplesmente ir falar com os diretores de marketing dos acionistas e não foi assim. Estamos a abordar empresas do mercado, obviamente os maiores anunciantes, em especial na área digital, e a convidá-los a estarem connosco. Como é que imaginas os observadores daqui a 6 meses? Essa é uma pergunta
Interessante, porque estamos a uma semana do lançamento e, portanto, estamos tão focados em resolver os últimos grãos de areia que estão no caminho que é difícil imaginar. Olha, imagine-nos um bocadinho diferentes do que estamos hoje. Acho que para nós sermos verdadeiramente nativos digitais e honrarmos um pouco aquela lógica que eu referi no início, se temos a capacidade de nos adaptarmos e de mantermos sempre esta estrutura ligeira e otimizada, isto passará inequivocamente por nós termos realmente esta capacidade de, em 6 meses, estarmos diferentes do que estamos hoje e daqui a 12 diferente do que vamos estar daqui a 6. Processos de trabalho, em termos do output que estamos a colocar cá fora, num conjunto de coisas muito grande. Portanto, vamos claramente mudar. Como é que decidiste ser da Mídia Capital? Já estiveste na Vodafone, foste responsável pelos canais digitais, depois pela marca Iorn, Mídia Capital, depois diretor da Mídia Capital Digital. O que é que te fez vir para o Observador? Olha, honestamente foi um pouco uma surpresa, não foi algo que tivesse planeado ou que eu estivesse à espera. Eu gostava de estar na Mídia Capital, era um projeto que ainda não estava propriamente terminado para mim, apesar de ter conseguido um ciclo importante lá. Em 2013, a Mídia Capital Digital, que é uma empresa autónoma e independente, faz parte da holding Mídia Capital, mas é juridicamente e financeiramente autónoma, a empresa teve pela primeira vez na sua história resultados positivos. E isto foi resultado não só do meu trabalho, obviamente, é um trabalho que começou antes e que foi depois concluído já na minha gestão e que foi muito importante porque teve não só uma lógica de custos, portanto, obviamente, tivemos que controlar um pouco os custos, mas também teve, já em 2013, uma lógica de crescimento de receita no mercado que estava em crescimento. Portanto, isso foi interessante. Agora, havia ainda desafios giros pela frente, do ponto de vista da equipa de gestão estava muito bem integrado com as restantes empresas do grupo, portanto, tudo corria bem. Apareceu este convite, o mundo do trabalho e dos negócios é um pouco assim, e quando o António e os restantes elementos da administração... Já conhecias também, se calhar, da Vodafone? Já conhecia da Vodafone, sim. Tínhamos perdido um bocadinho o rasto durante um tempo, mas recuperámos-lo rapidamente e eles acharam que eu tinha o perfil certo, fizeram-me o desafio e não levou muito tempo a decidir porque achei que era uma oportunidade imperdível. É o tipo de coisas que daqui a 20 anos, se eu olhasse para trás e pensasse que não tinha vindo, ia-me arrepender amargamente. Que assim uma experiência de facto fantástica. E foi a conversa com o Rodolfo Gruner, diretor-geral do Observador, projeto jornal que no espaço de 3 anos se propõe a ser líder no digital. Um investimento de 3 milhões de euros que será rentabilizado, acreditam os acionistas, também no espaço de 3 anos.